presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo, aliás, alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os na sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as suas obras, que ele pratica, preferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém? Pai, como é bom ler a Tua palavra, como é bom adorar o Senhor através dos louvores, porque só Tu és digno de todo louvor e adoração. Abençoa-nos nesse tempo, fala o nosso coração, nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. É uma temática que o pastor Manu tem trabalhado com você, que é sobre relacionamento. E eu quero pensar com vocês, numa conversa que espero que não seja longa, é que quem sou, presta atenção, quem eu sou, é que define os meus relacionamentos. Tudo começa em mim, não no outro. Isso muda muita coisa na nossa caminhada, na nossa vida. Quem você é vai determinar o seu relacionamento com Deus, com você mesmo, e com as pessoas e com a vida. É quem você é. A gente sabe por experiência de que viver não é coisa muito fácil. Viver, podemos dizer que é uma espécie de contrato de risco. Você, por exemplo, quando convive na sua vivência com animais irracionais, como cachorro e gato, talvez você tenha um melhor relacionamento com eles do que com as pessoas.
Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu prefiro o meu cachorro do que fulano. Não sei se você já ouviu isso. Porque é melhor conviver com eles, é claro, porque são irracionais. Não é verdade? Se você, por exemplo, pegar um cachorro e a sua mulher colocar num armário por meia hora, quem vai sair feliz e alegre? A mulher ou o cachorro? O cachorro. Você entende? Porque ele é racional. Você pode maltratar ele um minuto, daqui a pouquinho ele está de novo lambendo os seus pés e estando com você sem nenhum problema. Inclusive, quando meus filhos saíram de casa, porque casaram, o ninho ficou vazio, a minha esposa começou a dizer para mim o seguinte: amor, a gente poderia ter um cachorro. E ela sabe que eu não gosto de cachorro em casa, porque eu fui criado em Tombos, que os meus cachorros em Tombos comiam osso, não tinha problema nenhum do intestino, andava para a rua fora. Agora, onde eu vivo hoje, o cachorro vive melhor que a gente. É de luxo. Os bichos têm tudo que a gente não tem. Tem um camarada maluco lá que um amigo meu dirige para ele, disse o seguinte, que olha, ele acabou de comprar um carro zero para carregar os seus 3 cachorros. E disse lá a marca do carro, um carro caríssimo. Eu falei, mas para carregar os 3 cachorros, eu falei, só os 3 cachorros, ninguém mais entra no carro. Eu sou pago, disse esse meu amigo, para dirigir para esse milionário. Para carregar 3 cachorros. Eu não sei se você já viu o tratamento que a mulher dá aos seus cachorros. Como é que ela trata isso com carinho, com muito afeto. Então, quando a minha esposa começou a falar de cachorro comigo, eu não queria, não quero, nunca vou querer, e eu sempre disse para ela assim: não, amor, não dá, tira a nossa liberdade, você vai querer que o cachorro fique na nossa cama. Eu já tinha aconselhado um casal que quase divorciou por causa de uma cachorra. Aí ela está argumentando, mas é bonitinho, engraçadinho, pode ser pequenininho, não sei o quê, mas é pequenininho, mas dá problema, dá trabalho. Aí nós, na nossa argumentação, quer dizer, no masculino, na minha argumentação, eu falei com ela assim: amor, faz o seguinte, a gente não vai ter esse cachorro que você está querendo, porque vai atrapalhar a gente, mas você pode fazer de mim o seu cachorro. Ela não esperava isso, porque a mulher não espera essa jogada do marido, do homem. Quando eu disse isso, aí ela ficou desarticulada, porque eu tinha visto um vídeo na semana anterior desse meu argumento, de um cachorro num spa. Ele estava de veste, perninha para cima, e recebendo massagem, para lá e para cá, até que ele adormeceu, esse cachorro. Aí eu disse para ela: se você fizer comigo o que esse cachorro está recebendo no spa, eu vou ser o homem mais realizado da terra. Aí quando eu argumentei isso, meu querido irmão e minhas irmãs, ela falou assim, porque a mulher não desiste, ela falou assim: e eu posso colocar coleira? Olha bem, colocar coleira em mim, 66 anos. Aí eu brinquei com ela e disse: pode até colocar que nós estivermos no nosso quarto, não tiver ninguém vendo, não pode botar no YouTube, botar em nada. Eu estou dizendo essa história porque nós gostamos, seres humanos, de relacionar com bichos, e nós às vezes temos dificuldade de relacionar com pessoas, e Deus nos criou para relacionar com gente. Ou não? Ou relacionar só com animais? Eu sei que não é fácil o relacionamento interpessoal. Pessoas são difíceis e nós também. Você também é difícil. Gente é difícil. Então dá trabalho. As pessoas no serem, elas nos decepcionam. Nós falhamos com elas, elas falham com a gente, nós ficamos frustrados. Elas também ficam frustradas com a gente.
Uma das maneiras, talvez, que nos ajude nos nossos relacionamentos seria o seguinte: um conselho, uma dica. Tenha menos expectativa das pessoas e você terá menos decepção. Aprendi isso, estou tentando aprender isso até hoje, mas eu já aprendi bastante. Não coloca muita expectativa nas pessoas. Isso vale para pastor, para líder de ministério da igreja, vale para a esposa, para o esposo. Não coloque muita expectativa nesse varão que você tem ao seu lado e dessa varoa, porque são pessoas imperfeitas. Diminui a expectativa. E você vai, talvez, conseguir mais sucesso nos relacionamentos. Algumas coisas que eu queria dizer para você antes de entrar no texto que eu acabei de ler. Primeira coisa que para mim é uma grande verdade em termos de relacionamento é que a vida nossa, inevitavelmente, ela é marcada de relacionamentos. Não tem jeito de fugirmos dos relacionamentos. Deus nos criou assim. Essa é a nossa humanidade. Somos seres sociais, estamos cansados de ouvir isto. Não tem como vivermos sozinhos, isolados, não somos uma ilha, nós somos uma comunidade, uma sociedade. A igreja, então, é uma grande família. É uma verdadeira arca de Noé, e nós temos que reunir, que relacionar com todas as pessoas da nossa grande família, que é a igreja. Então a vida é feita de relacionamentos. Uma outra coisa interessante nós pensarmos é que os nossos maiores problemas que nós enfrentamos, eles também são marcados por relacionamentos. Traumas, por exemplo, rejeições, brigas, separações, perda, dor, vem da maneira que nós relacionamos com as pessoas. Não é inimigo, não, né? Ah, é? Já teve um tempo na igreja que tudo era inimigo, né? Graças a Deus. Só abrindo aspas, um dia um camarada falou comigo assim, na época de batalha espiritual aqui no Brasil, o cara expulsar demônio do banco, do motor de carro, tudo, né? Falou comigo assim, na sua igreja, Isidoro, não tem poder. Eu falei, mas por quê, meu irmão? Porque lá não manifesta os demônios. Eu falei assim, mas lá na igreja, na nossa igreja, Itacibá, não é centro espírita. Lá manifesta o poder de Deus, o Espírito Santo. O demônio, ele fica fora do prédio. Então, por isso que eu brinquei assim, não é inimigo, né? Voltando aqui. Os problemas, então, que nós enfrentamos de toda a natureza tem a ver com relacionamento, seja na nossa casa, seja na escola, no trabalho, na igreja, onde nós estivermos, a gente, preste atenção, a boa notícia, você vai enfrentar problema. Não tem jeito, gente. Às vezes, quando a gente dá curso para noivos, né? Não sei se o Manu faz isso com ele, mas eu assusto eles um pouquinho. Vai ter problema, menino. Você vai enfrentar muito em questão de duas pessoas diferentes para viver uma vida. Esse negócio de namorimba, é muito fácil essa fase aí. Mas depois casou, pronto. Casa com essa encrenca e você também, e depois vem o reboque, vem família toda. Vai ter problemas. Você entende? E os problemas podem ser grandes ou pequenos, ele pode traumatizar a gente, ferir a gente. Há gente na igreja até hoje com problema de relacionamento trazida do lado, da família. Famílias disfuncionais que se machucam, e essas pessoas às vezes se convertem, vêm para a igreja trazendo todos os traumas e feridas. Por isso precisamos de psicólogo e psiquiatra na igreja, terapeutas, para tratar dos irmãos em Jesus. Uma outra coisa interessante que eu quero dizer, que as melhores e compensadoras lembranças da nossa vida
elas vêm também através dos relacionamentos. Não é verdade? As risadas, os abraços, as grandes alegrias, os momentos que tiraram o nosso fôlego, vieram através de relacionamentos, contato com pessoas, seja da família, ou amigos, ou igreja. Estava falando com o Manu ali, pastor, coisa boa da nossa vida ministerial é nós trazermos à memória aquilo que nos dá alegria, nos dá esperança, que traz saúde emocional. Porque tem muita coisa boa para celebrar, para falar, porque nós demos tanta risada com tanta gente boa, abraçamos tanta gente, fomos honrados por tanta gente, e nós temos que lembrar desse pessoal. Relacionamento nos traz isso. A outra verdade sobre relacionamento, que é a forma, presta atenção, que nos relacionamos com as pessoas e com as circunstâncias ao nosso redor, é reflexo do que nós somos por dentro. Quem você está sendo é que determina os seus relacionamentos. Presta atenção nessa expressão. Se você não é um bom ímpar, você nunca será um bom par. Você nunca será uma pessoa legal para relacionamento se você não for uma pessoa que está dando certo com você mesmo. Eu li a história de um camarada que estava tão desajustado com ele mesmo, ele morava sozinho, que ele decidiu fugir de casa. Ele não tolerava ele mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente é assim. E como relacionar com pessoas assim? Então nós temos que entender de uma vez por toda, é que você e eu, nós que estamos aqui, temos que fazer a pergunta sincera: quem sou eu de fato? Primeiro, antes de relacionar com qualquer pessoa, quem eu sou? Eu sou uma pessoa bem resolvida? Eu estou ajustado com a minha vida com Deus? Estou ajustado comigo mesmo? Porque se você não responder essas duas perguntas, você não vai se ajustar nos relacionamentos. Essa conversa que eu estou bem com Deus, mas está mal com os irmãos, é mentira, irmãos. Porque você não pode estar bem com Deus e mal com os irmãos, mal com as pessoas, ruim nos relacionamentos. Lá na escola, no trabalho, se não você vive, está bem com Deus, está bem com as pessoas. Não estou dizendo que você não vai ter problema, você está bem, porque internamente você está bem. Você não deixa que os problemas externos afetem quem você é. A minha proposta, portanto, eu li isso e eu ouvi também do Augusto Cury, que uma das viagens mais difíceis do ser humano fazer não é fazer uma viagem internacional, que hoje está fácil, junta o dinheiro, viaja. Certo? Vai de avião, vai de o que você quiser ir. A viagem mais difícil a fazer é a viagem para dentro de nós mesmos. Já pensou nisso? Viajar para dentro de vocês e para descobrir lá o que você tem. Esse salmo, a gente recita esse salmo assim, até de olhos fechados, como diz o mineiro. Sonda-me, ó Deus. Faz isso sozinho, no seu momento devocional, sonda mesmo. Vê todo o lixo que está dentro de mim. Vê que encrenca eu sou. Fala comigo das minhas encrencas. Isso é autoanálise. É você olhar para dentro de você mesmo, mergulhar para dentro de você mesmo, fazer uma viagem para dentro de você mesmo, parar de olhar a vida do outro e olhar a sua. Você é o espelho. Quem você é determina os seus relacionamentos. Nós temos muita dificuldade de fazermos isto. De modo geral, nós somos fiscais da vida dos outros, fiscais do Brasil, fiscais do mundo, mas nós não conseguimos fiscalizar, organizar, sermos verdadeiros com a nossa própria vida, com a nossa vida interior,
comigo mesmo. Eu não sei nem o que eu sou direito. Então eu convido você a fazer uma viagem para dentro de você mesmo. Descobrir o seu verdadeiro eu, quem você de fato é, em termos de virtudes e defeitos. Uma autoimagem verdadeira. Certo? Esse é o trabalho mais doloroso que tem. Grandes problemas que nós temos no casamento, ou qualquer outro nível de relacionamento nosso, certo? Porque nós, preste atenção, nós, eu e você, não temos coragem de enfrentar os nossos próprios fantasmas, o nosso próprio lado sombra, os nossos próprios defeitos. E aí nós vamos ter problema com os outros, vamos transportar isso para os outros, transferir para os outros. Então faça uma viagem para dentro de você mesmo, é este um desafio. Que tem a ver muito, isso que eu estou dizendo, com a palavra que todo mundo conhece, você saber qual é a sua verdadeira essência ou a sua verdadeira identidade. Depois que você veio para Jesus, presta atenção, você tem uma identidade maravilhosa que às vezes você não a descobriu ainda ou não valorizou. Às vezes nós gostamos de dizer assim, eu sou servo do Deus Altíssimo, verdade. Mas já vi irmãos orarem assim, eu sou um lixo, eu não valho nada. Isso é autodepreciação. Eu não oro assim, não. Há uma música que eu não canto, não sei se o cantor, não estou criticando se você canta, mas eu tenho dificuldade. Olhar para dentro de mim não há algo bom nenhum. Não é possível, o Espírito Santo não está dentro de mim, eu sou templo dele. A minha identidade em Cristo, ela é maravilhosa, porque eu sou filho e filha de Deus. Ou não? A minha função é de servo. Mas a graça de Deus, a cruz de Jesus, colocou uma outra marca em mim, a marca de filho, filho amado, e quem Deus tem prazer. É a nossa identidade. E nós temos que realmente nos alegrar nela, nessa nova identidade, em Cristo Jesus, que nós recebemos, filhos e filhas de Deus. Mas quando você pensa em relacionamento interpessoal, tudo passa por você. Começa em nós, começa na nossa vida, começa dentro de nós. Quando a palavra de Deus diz através de Jesus que devemos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e ao próximo como a mim mesmo, isso é muito sério. Porque se eu entendo que eu estou cheio de Deus na minha vida, e eu, cheio de Deus, eu tenho uma perfeita identidade, porque eu sou filho, aí eu vou amar o outro como amo a mim mesmo. Mas se eu sou uma pessoa disfuncional, tenho problema com mim mesmo, tenho problema com a minha estima, com a minha identidade, eu vou ser muito difícil com o relacionamento. Muito difícil. Eu talvez seria um péssimo esposo, um péssimo marido, um péssimo pai, uma péssima esposa, e vai ser ruim. Na igreja você é um líder difícil, se for pastor, encrenca a igreja. É um negócio complicado. Porque eu estou mal comigo, porque eu estou mal com Deus, eu estou fora dos propósitos do Senhor para a minha vida. A minha identidade está confusa, eu estou vivendo uma crise de identidade. E como relacionar com as pessoas? Paulo diz uma palavra que eu acho interessante, em 12:3 de Romanos, ele diz assim, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem um conceito mais elevado de que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
Paulo está dizendo assim: conheça quem você de fato é, de maneira equilibrada. Quem você é, eu repito mais uma vez, vai determinar a qualidade dos seus relacionamentos. E aqui especificamente dentro da igreja, que eu quero tratar, baseado no texto que eu acabei de ler. Quero usar esses 3 irmãos aqui, membros dessa igreja, quando João escreveu a 3ª carta, para ilustrar realmente essa verdade que eu estou tentando passar para você, que quem você é, que determina os seus relacionamentos. Que é o Gaio, né? O irmão Gaio, Diótrefes e Demétrio. Essas 3 figuras aqui. Em Gaio, por exemplo, que você tem uma descrição dele do versículo 1 ao 5a, você vai ver que ele é um fiel, presta atenção, hospedeiro da igreja, ou daqueles irmãos que passavam por lá, que eram missionários, obreiros, evangelistas. Ele recebia essa gente. Gaio é um camarada que eu entendo que ele era um camarada excelente em relacionamento. Ele gostava de acolher as pessoas e estar com gente. E olha bem, ele era um gentio convertido lá da Macedônia, mas era um servo de Deus que dava um excelente testemunho onde ele vivia. Paulo menciona pelo menos algumas qualidades de Gaio aqui que são interessantes. Ele era, por exemplo, um cristão muito querido na igreja, e querido por Paulo, amado por João, amado e querido. Ao referir-se a ele, João usa 4 vezes a palavra amado. Versículo 1, 2, 5 e 11. Eu lendo sobre isso, fiquei perguntando, onde estão esses, não sei se existe essa palavra, esses gaios, entre aspas, esses irmãos na igreja? Amém. Ué, precisa dessa gente na igreja. Porque esse irmão é um cristão, é um servo, é alguém que acolhe, mas alguém que é amado, que ama. Querido. Não é maravilhoso? Era um cristão também próspero. Quando fala de prosperidade aqui, não tem muito a ver com aquilo que pensamos hoje, prosperidade financeira. Mas eu entendo que João está mencionando aqui. Eu creio que ele tinha um problema, estava tendo nesse contexto da carta um problema de saúde, e talvez estava se recuperando de uma doença, de uma enfermidade, mas sabemos, pelo que João está dizendo, que ele tinha uma vida espiritual saudável. O seu homem interior prosperava, independentemente da condição exterior dele, do seu físico. Eu diria que ele tinha uma saúde, uma espiritualidade emocionalmente saudável. Apesar de estar vivendo, quem sabe, um problema de enfermidade. Ou saindo de uma doença. Se as coisas que lhe estava acontecendo, talvez nós podemos dizer aqui que nós estamos vivendo o problema do Covid, não tirava dele as suas características marcantes de uma espiritualidade emocionalmente saudável. O homem de Deus, um homem agradável, um homem querido, é isso que está dizendo. Alma aqui no grego é a psique, representando aqui sede do sentimento, dos desejos e apetites. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Gaio, ele estava muito bem espiritualmente. Muito bem. Nossas igrejas precisam de gente assim. No púlpito, na liderança, em qualquer lugar, precisamos dessas pessoas, olhar para essas pessoas. Puxa vida, aquele irmão ali, aquela irmã.
Porque essa gente faz diferença na igreja, ela exerce uma influência boa. Não é maravilhoso isso? Eu tenho memórias, eu tenho 41 anos de ministério pastoral. Já vivi algumas coisas no ministério. Fui pastor de 3 igrejas apenas até hoje. 7 uma, 8 a outra e 25 estou nessa. Então já convivi com os irmãos maravilhosos, extraordinários, amados, queridos, acolhedores, certo? Igual esse irmãozinho aqui que nós estamos tratando dele, que João está falando tão bem dele, homem com saúde emocional, com saúde espiritual. Ele era também um irmão que andava na verdade. João está dizendo no versículo 3 e 4. Ele era um indivíduo que andava na verdade, ele era um indivíduo realmente que dava alegria. João está dizendo assim: eu me alegro porque você anda na verdade. João está como pastor, colocando o seu coração, dizendo: olha, eu estou confortavelmente alegre porque você, Gaio, anda na verdade. Coisa maravilhosa. Ele andava no caminho da verdade. Esse caminho da verdade, na minha opinião, era um indivíduo que estava pautado na verdade, que é a palavra de Deus. Se tem algo hoje que nós precisamos de prezar muito na igreja, na vida, é pautarmos a nossa vida espiritual na palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Vivemos um tempo de apostasia, de pessoas relativizam muita coisa, eu acho que até a Bíblia precisa ser melhorada, mudar alguma coisa nela, ou atualizada. Enquanto que a própria Bíblia diz que a palavra de Deus não muda, mesmo ontem, hoje, para sempre, acabou. Precisamos de pessoas assim, pessoas que vão desviando da verdade, que é a palavra, e Jesus para nós é a verdade encarnada. Não tem como ter um relacionamento legal com essas pessoas. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Fica difícil. Mas Gaio ainda era um cristão que procedia, ou tinha um procedimento de fidelidade. Ele era fiel. Fiel. Tudo que ele fazia para os irmãos, ele fazia com fidelidade. Isso era maravilhoso. Isso é extraordinário na vida de... Você não consegue relacionar com pessoas infiéis, no sentido saudável. Porque para relacionar com pessoas, você tem que confiar nelas, elas precisam ser fiéis. Não é verdade ou não? Pelo menos eu entendo que essas pessoas nos fazem muito bem, porque são pessoas dignas de confiança, são pessoas confiáveis, crentes fiéis, verdadeiros crentes, não é? É bom relacionar com pessoas assim, é maravilhoso relacionar com pessoas assim, é extraordinário, porque esse Gaio aqui não só acolhia as pessoas, as ovelhas, sofria por elas, mas era um homem de Deus, um homem fiel, um homem que, na minha opinião, sim era assim, não era não. E Gaio também, terminando sobre ele, fazia um trabalho extraordinário no contexto que ele vivia. Se você ler o versículo 5b ao 8, João vai enfatizar que ele não só anda na verdade, mas tudo que ele fazia era da melhor qualidade, sendo ele um exemplo para a nossa vida, de hospitalidade, de generosidade, de fidelidade, honestidade, de pureza. Um homem que por dentro era lindo, era bonito, era extraordinário. Relacionar-se com Gaio era muito fácil. Estar com ele era algo prazeroso. Porque ele era um indivíduo que todos nós devemos de ser. Amém? Mas a vida não é só de flores, meu irmão.
Tem um tal de Diótrefes, também é da igreja. Esse é que machuca. Porque o Diótrefes está de 9 a 10, a história dele aqui. E quando você lê a história de Diótrefes rapidinho, em poucos versículos, dá azia e sorrisal. Porque a vida dele é marcada pelo egoísmo e pela soberba. Egoísmo e soberba. Inimigo do relacionamento humano, inimigo do relacionamento com Deus, porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Mas esse idiota está na igreja, é líder da igreja, com a sua soberba e com o seu egoísmo. No versículo 9, certo? Provavelmente João tinha enviado uma carta para a igreja, para os irmãos, e o Diótrefes, que gostava de primazia entre os irmãos, impediu que essa carta chegasse até os irmãos. Ele impediu. Ele era uma pedra de tropeço naquela igreja. Ele é a figura daquele cristão, entre aspas, que se acha o maior no reino de Deus, o mais honrado, o mais importante, o mais digno, o mais competente, o mais inteligente, que sabe tudo. Quarta pessoa da Trindade. É, um secretário da Trindade, talvez, também. Ele era um sujeito assim na igreja. A visão dele, portanto, era egoísta e individualista, que não se encaixa com a Escritura. Meu irmão, ora, se tem algum aqui parente de Diótrefes, tem que haver arrependimento, porque Deus ele trata com rigor os soberbos e os egoístas. Deus gosta dos humildes e dos altruístas. O bem de todos e a glória só é de um, que todos devemos buscar. Esse tipo de gente é um câncer na igreja. Dá muito trabalho à liderança. Se tiver na liderança, dá um trabalho para a igreja. Se estiver aqui no púlpito, aqui, ó, foi o pastor da igreja, só Jesus na calça. Dá muito trabalho, porque é um câncer na igreja. A igreja com esse tipo de pessoa, a igreja, os ministérios da igreja, onde o indivíduo está, é um campo de batalha, é um Afeganistão. Não tem paz, não. O único que merece primazia na minha vida e na sua e na igreja é Jesus de Nazaré. E que eu conheço. João disse uma palavra que eu acho maravilhosa, porque também ele é um homem extraordinário, tinha consciência da sua missão, nunca arrogou dizendo assim, eu sou primo de Jesus. Hoje tem uns caras que por menos já se arrotam, né? Mas esse aqui, João diz, não, eu quero é que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar o quê? A sandália dos seus pés. Eu não sou Messias. É Ele, tudo é Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo é dele, tudo é por Ele e para Ele. A Ele, portanto, seja dada toda a glória. Demétrio não aprendeu isso, e muitos líderes e membros de igreja não aprendeu isso. Ele não aceitava Demétrio, não aceitava a liderança de João, e em geral os membros da igreja que querem muito prestígio, presta atenção, e posição na igreja, e colocam contra a liderança publicamente, é parente de Demétrio. Pensa nisso. Pensa nisso.
Geralmente esse tipo de Demétrios, eles fazem uma campanha de fofoca na igreja. É o grupo de mexeriqueiros, certo? Tentam minar, às vezes, o caráter do pastor, o caráter de um líder da igreja, para destruir a igreja. No lombo deles está também o espírito de Jezabel, que é outro espírito, que não quer liderança, não submete à liderança. Já vivi isso bastante, mano. Você ainda tem muitos anos para viver. Deus te dê revista de graça. Lembra do Absalão, lá de Davi, filho de Davi? Lembra que ele, quem tem o espírito de Absalão, dá a entender que a liderança espiritual é mais eficaz se eu estiver no poder. Eu faço melhor se eu estiver lá na frente, se estiver no poder. Por isso que na igreja é uma luta danada, porque a igreja tem uma luta espiritual. Você entende? Se todo mundo fosse Gaia, era maravilhoso, mas tem Demétrios. Você investe numa pessoa, investe. Sabe o que é investir que eu estou falando? Ganha para Jesus, certo? Bota a fralda, limpa os cocô todo, faz tudo, tira os capetas todo, faz tudo. Aí depois você discipula, a pessoa cresce na fé, aí você vê que ela tem condições de um ministério, você investe nela, treinamento, arranja um casamento para a pessoa na igreja, em nome de Jesus, abençoa o casamento, faz o casamento, a pessoa desenvolve, você coloca no ministério, até remunera, então líder. Mas com o espírito de Demétrio, ele vai puxar a toalha a qualquer hora. Ele vai dividir a igreja. É sinistro. Eu, quando era mais jovem, tem muitos anos, eu falava, esse pessoal tem que ir para a guilhotina. Eu falava assim, porque eu falava pecador, porque eu não admito isso na igreja de Jesus. Mas depois que eu li a luta de João com Demétrio, eu falei, não, só tem na igreja esses camaradas. Certo? É uma luta, João está detectando esse Demétrio, que além de tudo que você já ouviu do egoísmo, querer primazia e liderança, falou mal de João. Fofoqueiro endemoniado. Falou mal de João. Falar mal, presta atenção, meus irmãos, falar mal do Isidoro e do Manu é fácil. Mas falar mal de João, o cara que ficou mais próximo de Jesus. João saiu de filho do trovão para o apóstolo do amor. Ele chama os irmãos de filhinhos. O cara passou por uma transformação de vida. Vocês querem ver uma vida transformada em tudo, até o temperamento transformado pelo Espírito? É João. Que ele, Tiago, queria botar fogo na vida dos samaritanos. Jesus, acalma, não vim para matar. E João se tornou esse homem dócil, maravilhoso. Demétrio está falando mal de João. Você entende o que eu estou dizendo? Demétrio não mede, não tem limite, ele não quer relacionar, ele quer posição, ele quer poder, ele quer primazia, ele quer, diz o texto bíblico, que ele expulsou os irmãos da igreja. O infeliz, queria ser dono de tudo, não acolhia ninguém. Quando Gaia acolhia, abraçava, acalentava, dava cama, dava comida, beijo e abraço, o infeliz aqui expulsava. Esse tipo de pessoa destrói a igreja, destrói os relacionamentos. Quando eu comecei o meu ministério em Nova York, eu pedi um grupo de imigrantes vindo de todos os estados do Brasil. Você pode nem imaginar o que é isso, nem eu imaginava, mas eu nunca vi tanta fofoca, tanta maledicência. Eu tinha na semana, não tinha uma semana que eu não tinha uma reunião com os fofoqueiros, discípulos de Diótrefes, certo? Uma loucura.
colocava a igreja numa situação muito delicada. A gente com o desafio de ganhar pessoa, chegando imigrante toda hora, desafio de uma obra, de uma construção em Nova York, uma cidade caríssima. E gente fica lá, falando, e de mim falaram tudo. Eu tenho lá uns escritos, uns memoriais, que eu quero usar ainda, com Deus me der vida de saúde, quando eu falar mais para pastores, umas cartas que eu recebi, uns e-mails. Só não me chamaram, não, de gadareno, acho que me chamaram também, de gadareno, demoniado, incrédulo, comunista. Tudo me chamaram, eu não sou nada disso, eu tenho pavor de comunismo. Mas chamaram, foram os parentes de Demetrio que estavam lá na igreja. Mas Deus me deu graça e fui vencendo, porque esses Demétrios não querem relacionamento. Não está bem com ele, não vai estar bem com as pessoas, não está bem com Deus. E terminando, não é Demétrio que eu falei, Demétrio, Diótrefes, eu confundo os nomes, isso é um problema de idade. Segundo o Cúria, que a memória está sendo preservada, segundo ele. Mas o Diótrefes, que é esse cara complicado. Agora tem o Demétrio também, tem um testemunho extraordinário, lê de 11 a 15, Demétrio era tudo que Diótrefes deveria ser. E outro cara joia, bom, homem de Deus, de boa reputação, leal, verdadeiro. Não é só Gaio, agora tem Demétrio. Pelo menos compensou 2 bons e 1 ruim. Deu uma média boa. Não é verdade? Se aqui tiver 200 mesmo, não sei quantos mesmo tem aqui, então faz a média aí e vê aí com quem é mais Demétrio, e Diótrefes e Gaio. Aí vocês têm que fazer a estatística, porque eu estou fora. Depois de João mencionar esses homens, esses 3 líderes e homens que estão na igreja, e você está observando que os relacionamentos deles são bem diferentes, quando você pensa em Gaio e pensa em Demétrio, você pensa em gente boa, de bom testemunho, fiéis, gente de verdade, gente querida, amada, acolhedora. Você pensa em Diótrefes, você pensa em tudo que é complicado. O egoísmo e o orgulho, a arrogância, a primazia está marcada por ele. Não respeitar a autoridade, falava mal do líder João, o pastor João, apóstolo. Expulsava os irmãos da igreja. Ele era um repelente, em vez de atrair as pessoas. Aí João termina a sua carta dizendo o seguinte, que nós deveríamos imitar o que é bom. O texto diz, e não o que é mal. O duro na igreja é quando, meus irmãos, Diótrefes faz seguidores. Porque quando você detecta na igreja 1 ou 2, rapidinho eles vão sumir. Porque a melhor vacina contra fofoqueiro, esse tipo de gente, é não dar confiança para ele. Tratar ele bem vigilantemente, até ele melhorar. Ou ele melhora, ou vai perturbar a cabeça de outro pastor, outra igreja, outro lugar. Transforma ou transporta? Tem transformação, ou ele vai transportar para outro canto. É assim que funciona. E é horrível isso. A pessoa que não muda, ela vai continuar ruim. É igual a história que eu vi, que morreu um líder da igreja, e a família estava toda lá, a esposa, a viúva, extremamente chorosa, porque perdeu o marido. Aí o pastor da igreja foi oficiar o enterro, e foi pregar. A gente gosta de pregar. Eu, por exemplo, gosto demais de pregar enterro. Acho o melhor momento para pregação é enterro. Porque vai gente no enterro que não viria na igreja num dia normal. Entendeu? Transformei a igreja de Itacibá quase que numa casa
não funerária, mas uma capela onde recebia os defuntos, certo? Porque era a oportunidade de pregar o Evangelho. E o pastor está pregando e a igreja cheia, a viúva chorosa lá atrás, não ficou à frente, e o pastor começou a dizer tantas coisas boas sobre o morto, tanta coisa extraordinária sobre o morto, que a viúva foi prestando atenção, deixou de chorar muito, começou a ouvir melhor, e ela já levantou a cabeça, e ela tocou no filho que estava lá, meu filho, vai lá na frente, porque estou achando que não é o seu pai que está no caixão. Deve ser outro. Tanta virtude. Porque enquanto vivo, ela não sentiu nada disso. Você entende? Então, você não pode imitar, presta atenção, quem faz o mal, quem está contra os princípios da palavra. Infelizmente, tem muita gente na igreja, neófita na fé, que segue esses diótrefes da vida. Peça a Deus discernimento, para você seguir a verdade, centrado na palavra, nos bons frutos, porque Deus assim vai honrar você. Eu espero que os diótrefes não multipliquem aqui. Se tiver alguém, que seja transformado ou transportado. Aí é um problema de Deus aí e de vocês. Vamos praticar o que é bom, vamos imitar quem faz a coisa boa, vamos imitar quem faz a coisa reta, aí nós vamos crescer em nossos relacionamentos, vamos ser abençoados por Deus e abençoaremos pessoas. É isso que Deus quer. Olha, não tem muita coisa para a gente fazer como crente, não. Não tem muita coisa, a gente acha que é muita coisa, não tem. Só tem duas coisas: amar a Deus e abençoar as pessoas. Não é nada. Se você conseguir fazer, você pode morrer em paz. Amar a Deus e abençoar as pessoas. São duas coisas, não é nada. É o resumo da nossa vida cristã. Se você ama a Deus, você ama você, né? Porque não ama a Deus e não ama você, só não ama as pessoas. Você vai viver uma vida tranquila. Com problema? Sim. Não é problemas externos. É um problema de alma, de orgulho, de arrogância, que você cria problema com tudo é encrenca. Tudo você é contra. Quer coisa, eu sou contra. Sessão de igreja batista é a pior coisa do mundo que eu já enfrentei. Por quê? Porque as pessoas não têm noção do que é uma assembleia, o que é discutir um assunto. Parece que vai para brigar. Você entende? Uma vez eu estava numa assembleia e eu coloquei um assunto lá e disse para o irmão assim: o irmão está fora de ordem, está com o microfone falando. Fora de ordem quer dizer, esse assunto que você está falando agora não está na pauta. Sabe quem falou comigo? Eu estou na ordem. Eu estou na ordem, pastor. Eu sentei lá em Itacibá, eu sentei e deixei ele falar. Ele falou 10 minutos lá. Porque queria fazer, que está na ordem para ele significar pegar o microfone e falar o que quiser. Baixou a madeira na igreja, nas irmãs, tudo. Então, pessoas que querem criar problema, criar confusão, não querem trazer edificação, trazer bênção para a igreja, porque não está abençoado. Porque quem está abençoado, abençoa. Você está entendendo? Quem está com vida com Deus, vai semear o bom perfume de Cristo. Porque nós não fomos chamados para ser gambá. Fomos chamados para irradiarmos o bom cheiro de Jesus. Esse é o desafio para nós. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua, para que nós nunca venhamos a ser soberbos, egoístas, individualistas, esses diótrefes da vida. Não, vamos pedir a Deus para nos dar as características de Gaio, de Demétrio, para a gente abençoar as pessoas. Não vale a pena ficar realmente tendo uma vida
que não tem o cuidado, a bênção de Deus, que não tem a mão de Deus, que não tem o cuidado de Deus. Não vale a pena viver se não for para abençoar pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? Que Deus abençoe você, então. Todas as vezes que você lembrar assim, como é que você está na vida cristã, lê a terceira carta de João. Ou você vai ser Gaio, ou Diótrefes, ou Demétrio. É Demétrio? É esse aí mesmo, né? Não escapa, são esses três aí. Você entende? E minha oração por você é que, se tiver um pouquinho de Demétrio na sua vida, que saia hoje no nome de Jesus. Para Deus te abençoar e você ser uma bênção na vida dos outros.